protegido também por um disjuntor que pode ser o mesmo disjuntor, né, da circuito principal, tá? A fonte de tensão sendo alimentada aqui pelo disjuntor, protegido então, né? E aí eu coloquei na parte verde as sinalizações que eu vou falar depois. Mas aqui nós temos também proteções aqui, ó. Contra a sobrecarga, que é o mesmo do relé térmico aqui, o FT1, né? O contato auxiliar aí do relé térmico. A botoeira de emergência, o S0 ali, sendo usado em série com o circuito. O botão de B1, que é o botão liga, e o B0, que é o botão desliga. Então, um descritivo técnico do funcionamento. Ao pressionar a botoeira B1, energiza a bobina do contator K1, fecha o contato selo, mantendo energizado o circuito, mesmo que tire o dedo do botão B1 aqui, né? Energiza também a bobina do relé temporizador K1, que começa a contar o tempo. Como o caminho aqui para o K3 está tudo fechado, porque o contato do relé temporizador está fechado e o K2 também fechado, tá? Vai fazer com que energize também K3. Lembrando que energizou K1 com K3, vai executar aqui o fechamento das três contatos principais do K1, os três de K3, fazendo o fechamento triângulo do motor trifásico ali, portanto. Aliás, estrela, né? O fechamento estrela do motor trifásico. Não pode ficar o tempo inteiro em estrela, então vai contar o tempo aqui, depois que contar o tempo, essa chavezinha vai mudar de posição, ela vai vir do 16 e vai vir para o 18, fazendo o desligamento, portanto, de K3 e energizando K2. Esses intertravamentos aqui servem justamente para evitar a possibilidade da energização aqui de K2 junto com K3. Lembrando que quando desmagnetiza, né, ele demora um certo tempo, ele tem um atraso ali, chamado esterese, né, de uma desmagnetização. Então K3 ainda está abrindo os contatos dele, e se você energizar K2 ele vai fechar imediatamente. Por isso que a gente coloca um contato fechado de K3 aqui. Então vai garantir que só quando estiver desenergizado vai fechar esse contato, mesmo que já esteja na posição 18 aqui, né? Daí que vai alimentar K2 para fechar o triângulo ali no motor, né? K2 normalmente fechado aqui também para garantir que K3 não vai ser energizado junto com K2. Esse é o intertravamento entre os dois. Então assim a gente consegue realizar o fechamento de K1 junto com K2, que vai fazer o fechamento triângulo aqui conforme a gente já viu anteriormente aí, né? Então essa é a partida estrela triângulo do motor trifásico, fazer a montagem da bancada lá agora. Antes da montagem da bancada, eu coloquei aqui, ó, em paralelo com a bobina do contator K1, uma lâmpada, uma de sinalização, né, para indicar que o circuito está ligado. Como o K1 vai estar sempre ligado, tanto com o K3 quanto com o K2, indica que o circuito está energizado. Daí o K2 normalmente aberto, vai indicar aqui que está no momento ainda de estrela, né? E o K3 normalmente aberto vai indicar que passou, aliás, desculpa. O K3 normalmente aberto indica que está em estrela e o K2 aberto indica que está em triângulo. O contato de K1 fechado vai indicar que está desligado o circuito então, tá? Então nós temos 4 lâmpadas aqui, cada uma indicando uma situação aí no circuito. Vou montar primeiro o circuito de comando, então eu coloquei aqui a fase RST no disjuntor, já coloquei no disjuntor que vai alimentar tanto o circuito de comando quanto de força, né? E retirei 2 saídas aqui do disjuntor para alimentar a fonte de tensão aqui. Agora eu vou partir daqui do positivo e negativo e montar o comando ali do circuito. Primeira parte do comando feita aqui, ó, fazendo parte por parte e testando para não dar erro, né? Então, passei lá para o relé térmico, né? Vai até a boteira de emergência, vai para o botão B0, botão B1, em paralelo com o contato auxiliar de K1 ali, né? Energizando o contator. Então, estou só ligando o contator K1. Lâmpada indicando que está desligado, que é o contato fechado de K1 que está energizando ela. Quando eu aperto o botão aqui, a lâmpada que está em paralelo com a bobina do contator acende e fica acesa pelo contato selo aí, tá? Se eu quiser desligar, aperto B0,
Ou, se eu quiser desligar, aperto emergência, né? E tá feita essa primeira parte do circuito de comando aqui funcionando, testado, funcionando. Liguei agora a próxima parte do circuito, que é em paralelo aqui com a bobina do contator, coloquei a bobina do relé temporizador, né? E já liguei o contato normalmente fechado aqui, alimentei, né, o 15 e o 16 já alimentei o K3 lá, e o K3 já está acionando uma lâmpada, portanto, quando eu apertar o botão, tem que ligar o estrela já, né, que é ligar K1 junto com K3. Vamos ver aqui, ó, K1 junto com K3. Você vai passar o tempo e vai desligar K3 ali por enquanto, né? Agora, o objetivo final é fazer a parte do K2. Então, da saída do 18 do relé temporizador, passando pelo contato fechado aí de K3, energizando a bobina K2, né? Fiz o ajuste também, porque do relé temporizador tem que passar pelo contato fechado K2, para ir depois da bobina K3. Já liguei o 13, o 14 aqui, ligando outra lâmpada aqui para indicar que o circuito está em triângulo. Então, inicialmente está desligado o circuito, quando eu aperto o botão, liga o circuito em estrela, passa o tempo, ele vai desligar o estrela e ligar o triângulo. E daí só vai desligar o triângulo, né? Vai desligar o triângulo quando apertar B0 ou o botão de emergência ou ainda se der sobrecarga, né? Se eu desligar antes de passar para triângulo, também vai desligar o motor. Então, o comando está funcionando, agora vamos fazer o circuito de força. E está completo o circuito agora aqui. O circuito de força, fiz tudo a parte de força aqui embaixo, né? Então, jampeei o K3 aqui, ó, na parte de cima. Joguei no U1, U2, V2 e W2. Também jampeado aqui com a saída do K2, né? Conforme o diagrama. Tá sempre seguindo o diagrama. Está sendo jogado lá para U2, W2 e V2, né? Parte de cima aqui fazendo a configuração para fazer o fechamento triângulo, né, entre K1 e K2, tá? E é obviamente com o K1 indo lá para o relé térmico, né? E depois o relé térmico indo para o U1, V1 e W1, tá? Então, agora é só testar ele aqui. Eu vou ligar aqui para ver o funcionamento aqui. Não sei se vai dar para escutar o barulho do motor. E depois a gente vê o motor funcionando lá embaixo. Tá, aqui então partiu motor ligado, partiu uma estrela, passou o tempo, está funcionando um triângulo. Então eu vou fazer a partida de novo, só que eu agora mostrando o motor lá, né? Desligar aqui primeiro. Vamos mostrar o motor funcionando lá.